Obrigado, Alberto. Nossa saudação a todos. É com alegria, então, que estamos aqui para enfocar um tema bastante interessante. Os temas atuais, eles são sinalizados por vocês mesmos, através dos temas que deixam aí nas caixas que recolhem, e é muito oportuno, então, a gente enfocar a questão do pensamento e mostrando que quem pensa bem vive melhor. Nós temos um sinalizador importante de Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Agora, para enfocar esse tema sobre o pensamento e a oportunidade deste livro, eu gostaria de lembrar, tenho aqui um exemplar em minhas mãos, eu costumo dizer que é um pequeno notável. Ele é um pequeno grande livro, na verdade. O Emmanuel diz que esse livro surge exatamente de algo semelhante a isso que eu estou falando dos temas. Ele recebeu muitos pedidos no sentido de que a espiritualidade pudesse trazer alguns apontamentos sobre a questão do pensamento, da vida do espírito e da importância deste conhecimento para o avanço espiritual nosso. Interessante que o livro, ele já tem uns bons anos, mas ele se insere hoje dentro de algo que a gente poderia dizer de extrema atualidade. É muito possível, aliás, acho impossível alguém não ter ouvido qualquer referência aos dias de hoje sobre o fato de nós estarmos vivendo a era da informação, a era do conhecimento, a era do conteúdo. Então hoje nós começamos a perceber algo de que a informação é o bem mais precioso que nós temos na vida de uma maneira em geral. Hoje a informação é que precede todo e qualquer negócio. Mas nós precisamos entender que o nosso negócio, pelo menos aqueles que estão aqui, né, dizem que a propaganda é a alma do negócio. Só que o nosso negócio é a propaganda da alma. Por quê? Porque nós estamos no processo da vida, e a vida, ela existe para promover-nos enquanto filhos de Deus. Filhos de Deus, deuses somos, não é isso que Jesus disse? Vós sois deuses. Mas ele disse também isso que repeti agora há pouco: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conceito para o espírito de informação é aquilo que precisamos saber para decidir melhor. Porque dentre as leis de Deus, do conjunto de leis, nós vamos perceber que quem mais se dedica a conhecê-las aproveita melhor a encarnação ou a reencarnação, ou a lei dos renascimentos. Lembrando, só para aquele que possa estar aqui pela primeira vez, né, o Espiritismo prova a reencarnação. Agora, a reencarnação, ela como percepção de uma lei da vida, ela existe já há milênios. Essa realidade da vida espiritual e do próprio fenômeno da interligação dos dois planos da vida está na base de toda e qualquer religião. Os conhecimentos espirituais mais antigos da humanidade já registravam essa questão da reencarnação ou lei dos renascimentos. Mas é evidente que naquela época, por conta ainda de um desconhecimento quase que total da vida, não se sabia nem como nascia, o que era a morte, quer dizer, morte era morrer, né? Parar, mas como é que se dava o processo da morte? Né? Então nós não tínhamos conhecimento de nada. E é evidente
que essas percepções, elas acabavam sofrendo uma compreensão muitas vezes absurda ou esdrúxula. Então a gente tem conceitos orientais falando já da reencarnação, mas dizendo como se nós reencarnássemos em situações de inferioridade. Não existe isso. O espírito está sempre numa progressão, sempre numa ascensão. Ele nunca regride do ponto em que ele atingiu. O que não quer dizer as condições de vida. As condições de vida pode parecer que está havendo uma regressão, mas do ponto de vista evolutivo, estágio evolutivo, ele nunca regride. Então, a informação de como isso se processa é de fundamental importância para nós. Então, nós é que construímos o nosso destino. Os espíritos têm uma frase muito interessante, dizendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. E é isso mesmo. A cada vida nós estamos retomando processos de evolução. E a referência que eu sempre faço também para aquele que está aqui pela primeira vez, a referência cristã, são inúmeras, né? Mas temos duas mais famosas, envolvendo o próprio Jesus, quando ele tem um diálogo com Nicodemos, que é um doutor da lei, e ele vai e diz ao doutor da lei: não se assuste de eu dizer que para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. E ele deixa muito claro o que é nascer de novo. É só buscar lá a referência nos evangelhos que vai notar. E também aquele famoso diálogo com os discípulos, quando eles cobram uma profecia, porque no Velho Testamento dizia que Jesus, o Messias, seria anunciado por Elias, né? E aí todo mundo quer entender, e ele vai deixar bem claro que João Batista é a reencarnação de Elias. É importante que eu faça essas referências, porque nós precisamos entender o valor do pensamento na nossa vida. E, na verdade, nós temos um conjunto de situações da nossa mente que é de fundamental importância para a gente valorizar cada momento de nossa vida. Nós hoje temos toda uma informação sobre o cérebro. Aliás, outro detalhe importante culturalmente falando, você já deve ter ouvido falar isso, nós estamos vivendo a era das neurociências, né? Há quem diga que ao final da década do século passado nós estávamos entrando no século do cérebro. Então, hoje inclusive, a morte é considerada não a do coração, mas a morte cerebral. Só que, o que é o cérebro? Né? Na visão espírita, o que é o cérebro? O cérebro é um grande painel de controle do espírito. Tem toda essa fundamentação mesmo, né? Que a ciência hoje considera como morte a morte cerebral, porque é o grande painel de controle do espírito. Então, agora, vamos entender dentro de um conceito de informática até. Nós temos hoje aquilo que se chama hardware, quer dizer, a máquina, o equipamento, e temos o software, né? Que é, vamos dizer assim, a inteligência que comanda a máquina. Então, o cérebro nosso, embora a ciência comece a mapear esse cérebro e ver as áreas de memória, área de ativação de uma série de coisas, né, do raciocínio, da lembrança, enfim, e comece a vislumbrar de que a ciência entende o quê? Que vida, pensamento, é uma secreção do cérebro. É completamente ao contrário.
Mas vai chegar, esse tempo vai chegar e eles vão perceber isso. Porque, na verdade, o pensamento, para eles, pensamento, então, é como se fosse uma secreção do cérebro, mas é o contrário. O cérebro é esse software do espírito que aciona o cérebro e comanda essa máquina. E essa máquina foi estruturada para nos ajudar nesse processo do autoconhecimento, do autodescobrimento. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, o processo do autoconhecimento é indispensável para todos nós, para todos aqueles que vão realmente aproveitar ao máximo a reencarnação. E o Emmanuel vai colocar algumas coisas muito interessantes, né, sobre a questão do pensamento. Então, nesse conjunto, né, de situações em que o pensamento, a nossa expressão se manifesta, nós temos aquilo que a gente chama de a mente. E a mente é um grande espelho sobre o nosso controle. Nem sempre, eu brinco assim às vezes com as pessoas, você pensa ou é pensado? Porque a mente, ela tem um automatismo. É importante a gente entender porque ela visa, com o tempo, aliviar-nos de operações repetidas, necessárias. Quer ver um exemplo, né? Quantos de nós, aqueles que dirigem, já levantou, foi para o trabalho ou para algum local e, ao chegar no local, né, abre os olhos e fala: meu Deus, será que eu não matei ninguém no caminho? Porque ele simplesmente, a operação toda foi no automático. Ele estava pensando em outras coisas, né? No aumento que ele ia pedir, então estava montando toda uma estratégia de abordagem, etc. e tal. Mas o dirigir mesmo, e olha, ele sabe os inúmeros semáforos que tinha no caminho, parou em todos eles, aí né? Ele não tem noção do caminho, não tem consciência. Mas foi a mente que o levou. Então, uma das possibilidades dessa mente. Por isso, né, ela também tem no nosso processo de crescimento, muitos conceitos que os nossos pais vão nos passando, se incorpora também nessa questão da mente. Só que só avança efetivamente aquele que cada vez mais tem consciência do seu pensar. Lembrem-se, né? Orai e vigiai. Eu sempre digo que orar a gente ora até com alguma competência, mas geralmente vigiar a gente é um desastre. A gente vigia muito pouco. Isso resolve ou explica muitas coisas de nossas vidas. A psicologia tem mostrado isso hoje, basicamente, nesses processos todos, que muitas vezes nós negamos realidades que existem em nós. Nós buscamos compensações, nós temos sistemas de fuga. Então, são inúmeras as operações em que a gente, na verdade, não está vivendo a sua vida, está colocando-a nas mãos dos outros. Porque, é claro, a gente pode aprender e absorver as coisas e conscientemente adotá-las para a nossa vida. Então, precisamos entender a mente como esse mecanismo que vai, desde o início esteve, mas cada vez mais vai nos conduzir a Deus. Até porque essa busca da nossa origem, a busca do Criador, a fé é um sentimento inato no ser humano. Não foi ensinado de pai para filho. Não foi.
Ele existe no ser humano mais primitivo. Acontece que à medida em que ele evolui intelectualmente, ele percebe muitas coisas não como sendo Deus, como sendo expressão de Deus, mas Deus sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E a mente que busca sintonizar, né, cada vez mais com o seu Criador, e para aquelas lideranças, e a maior delas é Jesus, que nos conduz, não é Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então vejam que na base desse processo existe essa relação da nossa mente, vamos dizer. Agora um aspecto interessante. Nós estamos falando aí de alguns automatismos que existem na mente, e o Emmanuel tem uma comparação aqui brilhante, eu gostaria até de transferir para vocês. Ele diz assim, comparemos a mente humana como espelho vivo da consciência lúcida. Espelho vivo da consciência lúcida. Isso quer dizer que, sendo lúcidos em consciência, o que nós espelhamos, o que nós refletimos. Então, muitas das coisas que nos envolvem a nossa mente, né? E lamentavelmente muitos de nós, ninguém está contra o lazer, precisa tomar cuidado entre aquilo que seja um lazer mental e aquilo que é uma distração ou algo que eu faço para matar o tempo. A gente está matando o tempo de nossas vidas. Essa que é a verdade. Então, ele diz o seguinte, comparemos a mente humana a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então ele vai dizer que nós temos o departamento do desejo, né? E é claro, nós temos propósitos, nós temos, acalentamos objetivos, e todos eles são válidos porque é através deste exercício que nós desenvolvemos a inteligência, enfim, vamos crescendo, né? Ele disse assim, tem o departamento da inteligência dilatando assim os patrimônios da evolução da cultura, quer dizer, a inteligência sempre vai adquirindo mais conhecimento, mais informação, nós vamos nos tornando, com o tempo, grandes sábios, essa que é a verdade. Ele fala do departamento da imaginação, né, que vai acrescentar em todos nós as riquezas do ideal, da sensibilidade, porque é através da imaginação que muitas vezes nós vamos o quê? Idealizando, né, alguns desejos, alguns anseios da inteligência, a gente vai formatando objetivos. Ele fala também sobre o departamento da memória. E que vê, como ele diz, vai arquivando essas muitas experiências que a gente tem, né? Porém, e aqui é o detalhe importante, ele diz o seguinte, acima de todos eles, porém, surge o gabinete, né? Não é nem o departamento, hein? É o gabinete, né, da vontade. E quantos de nós não exerce a vontade? Na verdade, entrega essa vontade para os outros, para terceiros. E quando eu digo entrega, eu estou falando daqueles, evidentemente, que não estão buscando ter aquela vigília, né? Que oram e vigiam. Porque nós podemos absorver as experiências, todas as outras, mas precisamos passá-las pelo esse crivo da nossa consciência e realmente exercemos a nossa vontade, né? Então, como ele diz, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante.
governando todos os setores da ação mental. Então, ele diz que a divina providência, inclusive, coloca a vontade como uma grande auréola da razão. Então, vejam a importância da vontade. E a vontade, dentro do processo da evolução humana, a nossa vontade, dentro da liberdade, da lei de liberdade, nós temos o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, né, nós temos aí várias outras leis que modulam, principalmente essas duas, como a lei de causa e efeito, de ação e reação. Mas vejam que sem o exercício da vontade, nós, como dissemos, só aquele que passa, e olha que precisa ter uma atenção muito séria nisso, porque façam esse exercício quando chegarem em casa. Verifiquem se vocês conseguem, no uso da vontade, observar, acompanhar por 30 segundos a sua respiração. Algo simples, né? É bem simples. Será que conseguimos? Tentem. Não pensem que eu consigo todas as vezes. Por que se fala hoje, principalmente no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a importância da meditação? E o que é uma oração, se não uma meditação dirigida? Eu não estou falando de reza, hein? Aquela coisa que a gente vai repetindo. Não, eu estou falando, ore com vontade, né? Põe a sua consciência em cada palavra. Então, o mundo hoje, o oriental, o hindu tem um conceito muito interessante, diz que o mundo é maya, ou o mundo é ilusão. E tem um grande místico, né, guru. Vocês já devem ter ouvido falar muito dele hoje. Ele tinha um nome, depois que morreu, passou a ter outro. É o tal de Osho, né? Ele que falava que pelo menos metade da humanidade acorda de manhã, faz as suas higienes pessoais, se alimenta, vai para o trabalho, volta, né? Participa de uma série de coisas, mas estão todos dormindo. Não estão acordados, porque justamente estão no processo da mente sendo conduzidos. Então vejo que há toda uma busca de fazer a nossa mente. O que é o mundo publicitário se não fazer a nossa cabeça para consumir mais? Então, né, quando a gente não comanda o próprio pensamento, a gente tem um viver mais pobre, menos rico para a gente. E quem está atento aproveita melhor a reencarnação. E são muitos, então, os aspectos a serem considerados na nossa mente, né, e com a nossa vontade. Quantos de nós está vivendo uma série de problemas de saúde porque não pensa direito, porque não observa o seu pensamento? Do que está nutrindo a sua alma? Porque o corpo é um instrumento da alma. Então, saúde, né? Pessoa que não desenvolve uma especialidade, que não desenvolve uma habilidade para a sua realização profissional, por exemplo, porque não está atento a esse processo.
Então, essas coisas, muitas vezes, né, do sorte e azar, não existe azar, e muito menos sorte. O que existe é o reflexo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Agora, a questão da enfermidade também, das doenças. Cada vez mais nós ouvimos falar da realidade da psicossomática. Na verdade, tirando muito pouco, mas muito pouco mesmo, se deve à condição da matéria, aquilo que a gente chama, porque nem o fator genético é determinante mais. A ciência já evoluiu. A genética é epigenética, quer dizer, hoje a gente sabe que aquilo que a gente imagina que seja um determinismo biológico, na verdade esse determinismo se relaciona com o ambiente e ele promove adaptações. Hoje, inclusive, a gente está vendo que no nosso código do DNA, nós temos lá uma série de chavinhas que acionam situações no nosso corpo, que respondem por quê? Por muitas das doenças, que estão relacionadas com o quê? Com a nossa necessidade de enfrentar desafios evolutivos. Então vejam como tudo nasce na mente, como tudo nasce no pensamento. E a importância então de nós atendermos a recomendação de Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Da mesma maneira, também um outro aspecto muito interessante, porque há muitas insinuações hoje aí na mídia, nas novelas, nos jornais, enfim. Muitos de nós nem percebem, mas fica alimentando-se emocionalmente com lixo. E isso perturba a nossa condição mental. E quem não está atento, ele vai, como quem diz, viciando o mecanismo. Então nós temos hoje grandes... Agora, recentemente, o famoso Manual de Doenças Mentais do Sistema de Saúde americano, que é referência para o mundo inteiro, aumentou consideravelmente o número de situações psiquiátricas, vamos dizer assim. E, com certeza, metade dos problemas psiquiátricos se devem a gente. Aqui, a mente está solta. Simplesmente solta. E ela fica rebatendo, porque é inevitável. A mente reflete. Então, nós precisamos, pela vontade, utilizarmos esse mecanismo divino. E, aliás, fazendo toda uma contextualização histórico-espiritual, precisamos entender, inclusive, que estamos vivendo, por conta disso tudo que a gente está vendo aí no mundo, uma grande, como diz o Divaldo, flagelo das obsessões. Quem não está atento ao seu pensamento fica mais sujeito às obsessões. Mas tem um outro aspecto também, que nós estamos vivendo tempos anunciados, né? Em que nós temos como referência o Apocalipse, a separação do joio e do trigo, e vários sermões de Jesus, sermões proféticos. A gente está vivendo esse contexto. E a Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo, vai dizer que para a gente atravessar espiritualmente esse momento que estamos vivendo, o segredo está na mente, sintonizada no Cristo. Quem não estiver sintonizado no Cristo está correndo por conta de uma turbulência que está aí. Então,
mais uma vez, fica aqui, né, a sugestão para que vocês tenham consigo esse livro e lendo sempre sobre ele. É um livrinho pequeno, mas de conteúdo de muito significativo para que a gente possa assumir o próprio destino no comando da sua própria mente. E só o faz quem tem uma vontade lúcida, esclarecida. Com as perguntas de vocês, com certeza, a gente pode ampliar um pouquinho mais o tema. É chegada a hora de tirarmos nossas dúvidas, fazendo perguntas dentro do tema exposto. É só levantar o braço que o nosso companheiro levará o microfone. Lá embaixo. Boa noite, Jeter. Boa noite. Fiquei muito feliz de ouvir você falar sobre a meditação. Nós temos dentro, né, alguns oradores espíritas que incentivam muito a meditação. Então, a gente ouve assim, tem orador que diz que fica 2 horas em meditação. Outros dizem que conseguem ficar. E eu fiquei muito feliz quando você disse que não consegue. 30 minutos, 30 segundos, né, que você falou? 30 segundos, exato. Eu também é difícil. Eu reconheço que conseguir ficar 2 horas em meditação é algo, para mim, muito difícil. Existe aí, nesse caso, um tempo específico? Não. Não existe esse tempo específico, não. Meditação, né? Nós temos para qualquer um de nós que não leu nada, mas já ouviu falar de meditação, logo imagina a meditação, qual é a imagem que talvez venha para todos nós, né? Um guru sentado lá em posição de lótus, né? Perna lá cruzada, as pontas dos dedos e, como você diz aí, meditando. Isso era um conceito de uma época, nem lá no Oriente, onde o exercício da meditação ele já é culturalmente assimilado pelo povo. Por quê? Porque eles têm esse feedback, né? Este chão já corrido em termos de experiência no processo da meditação. Isso era para uma outra época. Hoje nós somos convocados e nós temos grandes orientadores de meditação oriental que, inclusive, fala que essa coisa, 2 horas ficar parado assim, né? Não é o conceito de estar parado ou estático, é onde está a tua mente. Até porque, foi bom você colocar essa história, porque eu lembrei a história de um aprendiz de meditação. O aprendiz de meditação está lá ouvindo o guru, e o guru fala, explica da mente, né, como é que ela é, como é que funciona, né, os exercícios, como é que fazer e tal. Você compreendeu? E o guru, o aprendiz, aprendi, né? Quer dizer, ele achava que aprendeu. Então, volte daqui a um tempo. Aí ele voltou, né, depois de tempo, mestre, não deu. Como não deu? Não consegui fazer meditação. Mas me explica, você lembra tudo que eu te expliquei? Tá? Eu lembro, mas eu não conseguia. Ele falou assim, mas explica para mim, me dá alguma informação. Ah, mestre, a minha mente é o seguinte, ia para lá, para cá, olha, eu ficava pulando, parecia um macaco pulando. O mestre falou, interessante. Então você volta e você pode pensar em tudo, menos em macaco. O que vocês acham que aconteceu? Ele só pensou no macaco. Mas ele fez a meditação. O mestre era muito bom, né? Então, não é
a questão de estar parado, é de estar atento. Quantos de nós põem atenção no seu dia a dia? Está tão atropelado com o que fez aqui atrás e as obrigações que tem lá na frente, e aqui que vai decidir, que está enfrentando a consequência de trás e tu vai determinar o futuro, aqui não está tomando a melhor decisão, porque não está aqui atento. É isso aí, gente.